Os meus bisavós eram sobreviventes do Holocausto. Minha bisavó ficou em Auschwitz e meu bisavô ficou no campo de concentração de Dachau. E mesmo depois de terem vivido, né, e sobrevivido, né, esse momento tão drástico da história do mundo, era impossível que eles conseguissem tocar a vida deles normalmente sem nenhum trauma ou nenhuma sequela. Sempre que o meu pai pedia para o meu bisavô, para minha bisavó contar histórias daquele momento, eram sempre os mesmos episódios, com detalhes muito vagos, sem se aprofundar muito. Ao mesmo tempo, estava claro que eles não precisavam falar com palavras aquilo que eles viveram durante o Holocausto. O meu bisavô, por exemplo, ele nunca reclamava de nada. Ele sempre, na maior das adversidades, tocava a vida com tranquilidade. Sempre que alguém deixava sobrar um pouco de comida no prato, ele ia lá, pegava e comia. A minha bisavó, em contrapartida, ela já era mais do time de reclamar, mas sempre que ela sentava à mesa durante uma refeição, a maneira como ela ficava na cadeira era como se a qualquer instante ela tivesse que sair correndo. Como se fossem tirar o prato dela a qualquer instante. Como se ela precisasse sair fugindo dali. Né? Como se fosse ilegal comer o prato de comida que ela estava comendo. Né? Além disso, meu bisavô era um excelente alfaiate. Né? Era uma profissão que ele havia adquirido no campo de concentração. A história é engraçada. Ele chegou por um guarda nazista e alertou o guarda para o fato de que o uniforme dele estava rasgado, de que aquilo poderia causar problemas. Né? Então ele virou o alfaiate do campo. E é engraçado quando eu falo essas coisas, né? Porque a análise histórica, né? Para um historiador analisar, fica cada vez mais difícil se as fontes vão morrendo. E o Holocausto aconteceu há 70 anos atrás. Os sobreviventes já estão velhos, já estão morrendo. Né? Então, o que você precisa fazer para analisar um período histórico em que ninguém mais está vivo? É simples. Basta você analisar jornais, livros, filmes, séries, programas de rádio, enfim, coisas da televisão. Só que como que você se propõe a fazer isso? Como que você se propõe a analisar historicamente através de obras de arte algo que nem mesmo os próprios sobreviventes conseguem dizer? Bom, meu nome é Marcos Gutermann, sou jornalista, sou historiador, trabalho no Jornal Estado de São Paulo. Eu sou autor de livros sobre nazismo, sobre o Holocausto. My name is Henry Gonchak. I'm a professor of English at Montana Tech, and I published a book in 2015 called Hollywood and the Holocaust. Eu sou Reni Ozzy Cuquier, sou cientista político, professor e agora estou deputado estadual aqui em São Paulo. O cinema e a televisão são os maiores meios de entretenimento do mundo. E não dá para falar de entretenimento de massa sem falar de Hollywood, que é a maior e mais poderosa indústria do cinema do mundo, junto com Bollywood na Índia. E nenhuma outra indústria do cinema tem tanta penetração quanto Hollywood. Bom, seria, né, muito estranho se a maior indústria do cinema do mundo, né, com maior penetração, com maior soft power, não usasse o nazismo como contexto nos seus filmes. Algumas das mais célebres produções de Hollywood retratam a Segunda Guerra Mundial. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business.
bin eine Polin. Bin in Krakau geboren. Ich bin keine Jüdin. Auch meine Kinder nicht. Maybe not for hundreds of years, but someday. I still believe, in spite of everything, that people are really good at heart. Demorou um tempão demorou 30 anos depois da guerra para ter filmes sobre o Holocausto. Não foi imediato. E não foi imediato porque, pelo menos é o que indicam as minhas pesquisas. É possível que se você entrevistar outras pessoas, você vai encontrar versões diferentes para esse gap, digamos, entre o fato e o seu retrato. Que hoje até se encurta, né? Normalmente você tem lá 11 de setembro e um ano depois já tinha filmes sobre o 11 de setembro. Mas no caso do Holocausto é diferente, porque o Holocausto, num primeiro momento, e quando estou falando do primeiro momento, estou falando de 20, 30 anos depois da guerra, mesmo que se soubesse todos os horrores e de fato se soube, né, assim que os campos foram abertos e viram aquelas pilhas de cadáveres, só alguma coisa muito errada aconteceu aqui. Mas, como com o tempo houve a necessidade de reorganização da Europa, e isso implicava a reorganização da Alemanha, e isso implicava a realocação de muitos funcionários e muitos colaboradores do regime nazista e do regime francês, não vamos esquecer, o nazismo e os seus correlatos não é um fenômeno ali local, é um fenômeno europeu. E a Europa precisava se reconstruir, toda a máquina burocrática que deveria funcionar para tirar das ruínas e reconstruir a Europa. Eu não sei mensurar em termos percentuais, mas posso imaginar que muita gente tinha colaborado com o nazismo. Então como é que você, num primeiro momento, vai fazer filmes e obras e tal para denunciar pessoas que eram importantes, e relações e países que eram importantes para essa concertação do pós-guerra? Lembrando, não podemos esquecer em nenhuma hipótese que o pós-guerra, aliás, já antes do fim da guerra, já estava se constituindo o cenário da Guerra Fria. Então, para os propósitos do Ocidente, interessava nada que países soltos ali, né, que estavam precisando de financiamento, precisando de apoio e tal, fossem encontrar esse financiamento e esse apoio na órbita soviética. The early studio heads in Hollywood were mostly Jews, like Samuel Goldwyn or Jack Warner, and there was a lot of anti-Semitism in America, and so these Jewish studio heads were, particularly before World War II, they were reluctant to make movies that were too critical of Nazism, and they were particularly reluctant to emphasize that the Nazis had especially targeted Jews. So even though they were Jewish, they were not, making explicitly anti-Nazi films. And when Chaplin made The Great Dictator in 1939, a lot of the studio heads were telling him not to make it, and he actually had to finance it himself. Como eu procurei aqui falar sobre Hollywood e o Holocausto e como a união desses dois serve não só como ferramenta de entretenimento, mas sim como uma ferramenta de análise histórica, né? Porque os historiadores do futuro não vão ter como falar com os sobreviventes, afinal vão ter todos morrido depois de algum momento. Eu não poderia simplesmente ignorar a maneira como Hollywood construiu uma narrativa a respeito dos nazistas e da Segunda Guerra Mundial. E é claro, como Hollywood tem um poder cultural muito forte, essa narrativa acabou sendo construída também na cabeça das pessoas e criou meio que uma noção geral assim daquilo que era o nazismo. E é muito conveniente para Hollywood tratar o nazismo como o mal supremo, arrogar ele de um poder diabólico, sem dar nuances, sem dizer que o nazismo chegou ao poder democraticamente, né? Ele não foi ungido, né, por Deus, né? O Hitler não foi ungido do poder. Pessoas absolutamente normais, como eu e você, levaram o nazismo ao poder nos anos 30 na Alemanha, assim como Trump,
em 2016 nos Estados Unidos, ou o Bolsonaro aqui no Brasil em 2018. Eu acho que tem dois problemas, além desse, que eu acho que é instigante, eu diria, que se eu fosse da área do cinema, eu me esforçaria para fazer filmes mais próximos dessa, o que é complicado, né? Tem um livro muito bom do John, eu não vou me lembrar o primeiro nome dele, o segundo nome é Little, é um veterano escritor de livros policiais, de thriller policial e tal, mas que se aventurou numa obra chamada As Benevolentes, um livro de 1000 páginas, mostrando, é narrado e é do ponto de vista de um oficial nazista. E o livro ele é impactante justamente porque mostra as pequenas complexidades humanas desse cara. Obviamente o autor apanhou que nem cachorro sarnento, porque ousou pensar um nazista como nós. Mas eu acho que essa é a vertente hoje, passados aí 70 e tantos anos da guerra, que você hoje pode, a despeito do desconforto que isso causa, eu acho que não só pode, como deve imaginar os nazistas como nós. Eu acho que essa reflexão ela é muito importante sobre o que realmente eram essas pessoas, né? E como que o ser humano tem a capacidade de ser tão destrutivo. Mas ela envolve uma reflexão interna sobre quem nós somos, cada um de nós como ser humano, e uma busca e um encontro com a nossa sombra, com o nosso lado mais obscuro, mais perverso da natureza humana. E certamente Hollywood ou o cinema, ele tenta trivializar, né, ou, enfim, fazer isso ser o mais acessível possível. E se você quiser mostrar para as pessoas que, na verdade, esses nazistas ou essas pessoas que colaboraram com o nazismo ou que aderiram a essa ideologia não eram tão diferentes de cada um de nós, você vai causar um pânico e uma reflexão e uma pane dentro da psique das pessoas. E isso requer um desejo de ir fundo na sua essência para descobrir quem é você e como você funciona. E eu não acho que a grande maioria das pessoas está preparada para fazer isso e busca fazer isso. The German people probably were less anti-Semitic than, say, for example, the Russians were at the time with the pogroms. I think there were a number of factors that led to the rise of Nazism, and I think anti-Semitism was only one of them. I think a bigger factor was probably the loss in World War I by Germany, which was a terrible blow, and also economic factors. You know, there was the Great Depression that also extended internationally, and Germany was in terrible economic shape. There was terrible inflation, and whenever people whenever people are in economic crisis, they look to strong leaders, to tyrants who can they think will provide stability and security, and Hitler certainly offered that. Also, when you have people that their morale is devastated because of the loss in World War I, and Hitler comes in and says, "You're the super race, you're the Aryan race, you're destined to rule the world." That's a very seductive message. A gente fala e arrota questões morais o tempo todo aqui porque nós estamos confortavelmente alimentados, banho tomado, emprego, dinheiro caindo na conta e tal. No momento em que alguma dessas coisas faltar, a nossa certeza moral é convertida imediatamente em luta pela sobrevivência e em reverência ao poder, aquele que vai nos dar uma direção, aquele que vai nos conduzir a uma solução para os nossos problemas individuais. Isso foi o nazismo, levado ao paroxismo, à política de Estado. Foi a primeira vez, por isso que o nazismo é importante, é a primeira vez que você tem um regime que trabalha cuja essência é essa.
sem nenhum tipo de filtro. Era isto. Para quem lida com estética, que é o caso do cinema, tudo no nazismo é pensado do ponto de vista estético. As botas, os uniformes, as marchas, os desfiles de tocha, aqueles estádios gigantescos, os cartazes, a propaganda, tudo é pensado para ser um movimento que arrebate do ponto de vista estético, que o espectador, que quem está assistindo não se importe com mais nada, que tenha 102% das suas atenções voltadas para aquilo. Quando você junta isso com o Holocausto, com os campos de concentração, com as experiências, com Mengele e tal, quer dizer, você tem o mal perfeito ali, né? O mal totalmente bem acabado. E é extremamente conveniente que você jogue toda a responsabilidade histórica sobre os nazistas. E veja, aqui não está um sujeito que vá relativizar o que os nazistas fizeram, em nenhuma hipótese. Mas como historiador eu sou obrigado a pensar o conjunto. O nazismo não surgiu do nada, e o nazismo não acabou com a morte do Hitler, que, enorme como ele era, coube numa caixa de fósforo. As cinzas que foram encontradas pelos soviéticos quando desenterraram lá no bunker que ele estava lá, que ele se suicidou e depois tocaram fogo no corpo dele, cabiam numa caixa de fósforo. A parte mais difícil de uma retratação histórica do Holocausto é reproduzir a experiência dos campos de concentração. Porque tramas políticas, né, isso está fartamente documentado. Mas como que você reproduz a experiência psicológica de um campo de concentração, de um campo de extermínio, de um campo de trabalho forçado? Como que você coloca o espectador na pele de uma pessoa que passou por essa experiência? E como que você consegue sequer entender como é, se nem quem passou por isso consegue dizer com palavras, consegue verbalizar? I think you're right that a lot of the Holocaust survivors couldn't talk about their experience, especially immediately after the war. And I think one reason for that was that people didn't want to hear about it. I think that was one reason that people didn't want to be confronted, with these kind of horrors. So I think they sort of stifled Holocaust survivors. But I also think that when you go through a trauma like that, it is very hard to talk about it, and so I can understand. Elie Wiesel says that an appropriate response to the Holocaust is silence. I don't think Holocaust survivors. I mean, I have trouble actually with the term survivors, in the sense that I don't think any Holocaust survivors completely survive the Holocaust. Psychologically, they may literally survive, but I don't think they emotionally and psychologically survive a trauma of that nature. And speaking of movies, I don't know if you've seen The Pawnbroker, but that's a great movie. Came out in the 1960s about a Holocaust survivor played by Rod Steiger, who owns this pawn shop in Spanish Harlem. And he has not survived psychologically or emotionally. It's a really good portrait of the kind of permanent traumatization that I think results from having been in a concentration camp. Então, tem um filme chamado O Filho de Saul, que eu acho que é o que chegou mais perto de retratar o irretratável. Essa é uma questão que o Claude Lanzmann, que para mim é o maior, cineasta do Holocausto, autor de Shoah, que é um documentário de 9 horas de duração, que deve ser visto por todo mundo que tem um pingo de humanidade. O Lanzmann dizia que o Holocausto é irretratável. Por esse motivo. O que as pessoas sofreram é indizível. Primo Levi vai dizer isso ao longo de toda a sua obra, que é indizível. O que efetivamente aconteceu é simplesmente irreproduzível. Por melhor que seja o cineasta, por melhor que seja o artista, em qualquer área da arte, retratar o que aconteceu lá efetivamente é impossível.
mesmo quem por lá passou, que é o caso dos meus avós, que se aferraram a meia dúzia de histórias e era isso que eles conseguiam contar sobre o que eles passaram lá. Mas seguramente não foi só aquilo. Foram 6 anos entre gueto e campos de concentração, sendo que no gueto de Lodz, meu avô era de Lodz, minha mãe é de Lodz, ele viu o irmão dele, que ele amava, morrer de fome na frente dele. Pô, vamos lá, se o próprio sobrevivente que viu tudo não consegue expressar, o que é um cineasta que acha que pode retratar ou reproduzir o que aconteceu? Isso é simplesmente impossível. Mas existem jeitos e jeitos. É você, por exemplo, convidar o espectador a imaginar aquilo que, a rigor, está além da imaginação. Porque eu só consigo imaginar aquilo que eu consigo imaginar, aquilo que eu consigo pensar como realizável. Mesmo na ficção científica, observe. Mesmo os filmes de ficção científica retratam ou o alienígena como uma gosma sem forma, ou como uma forma humana, que é a forma que nós conhecemos. E aí você consegue... Ou os desenhos animados, para usar um exemplo que eu acho que é até mais interessante, os animais falam. Eles se fazem entender falando. Isso é você realizar o que seria irrealizável. No caso do Holocausto, não dá. Não dá. E se eu contar, ninguém vai acreditar, que era o pesadelo do Primo Levi. Eu vou sair daqui, vou contar para as pessoas, ninguém vai acreditar, porque simplesmente não dá para conceber. Muito bem. O Lanzmann então vai dizer isso, só que o próprio Claude Lanzmann, já velhinho, quando sai o filme O Filho de Saul, o Lanzmann, que era super crítico da cinematografia do Holocausto até então, aplaude. É uma coisa meio borrada. As situações são... O ponto de vista é do personagem principal e a câmera fica nele, quase na nuca. Então você, como ele, não consegue enxergar o todo. Você é induzido a ficar confuso. Porque é isso. A coisa era tão caótica, a morte era uma coisa tão brutal, tão presente, tão cotidiana, os sustos, a mudança de regra. Hoje uma coisa é assim, amanhã é assado, ou no minuto seguinte é assado. Não tinha estabilidade nenhuma. Então o caos era a norma. Como é que você filma isso? Então o Laszlo conseguiu, de certa maneira, com O Filho de Saul, que é um marco, na minha visão, cinematográfica da filmografia do Holocausto, porque ele não se pretende contar o que aconteceu, ele pretende dar a sensação do que aconteceu. E você sai exausto do filme, além da história ser impactante, a própria estética do filme é exaustiva, no sentido de te fazer realmente ter um tour do terror que era viver dentro de um campo de extermínio. Muitas pessoas dizem, e legitimamente, que não se pode retratar no cinema ou na televisão um genocídio, uma tragédia, uma atrocidade, porque isso significaria lucrar ou transformar em entretenimento um grande sofrimento de uma parcela da população. Mas a minha opinião pessoal é de que, na verdade, é o contrário. Ao mesmo tempo que, evidentemente, muitos filmes se valem desse sofrimento sofrido pelos judeus para transformar isso em dinheiro e em entretenimento, a maioria dos filmes procura ser respeitoso com o material original e histórico. E isso é fundamental na medida em que as fontes vão morrendo com o tempo. E no futuro será isso que vai fazer com que nós olhemos para o passado. Você, por exemplo, aí em casa, não estava vivo quando a Pérsia foi invadida. Mas você sabe que foi, porque você tem livros, filmes, até músicas, poemas que falam daquilo. E com uma diferença histórica muito pequena, alguns anos depois, algumas décadas depois. Então, possui uma grande verossimilhança. O importante é a gente nunca esquecer
dos momentos em que a humanidade chegou ao seu ponto mais baixo, para que assim a gente possa analisar com cuidado e perceber que a gente precisa seguir por caminhos diferentes, principalmente caminhos que estimulem e tenham um compromisso irrevogável com a minha, a sua e a nossa liberdade.